Tesouro IPCA+, ou pré-fixado? Qual rende mais? Qual escolher nesse momento? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, vou te ajudar muito a tomar a melhor decisão e a não fazer alguma cagada, não cometer algum erro aí na hora de escolher qual investimento é melhor. Então presta muita atenção nesse vídeo, deixa o dedo no like, se você não é inscrito, te inscreve e vamos lá. Qual o contexto desse vídeo, tá? O contexto desse vídeo é um momento que é relativamente histórico aqui. Por quê? Porque nesse exato momento, quando eu gravo, quando você assiste, o Tesouro Direto está oferecendo algumas das melhores taxas dos últimos anos. Esse gráfico aqui é do IPCA+. Segue lá oferecendo uma taxa recorde, com um percentual lá nas alturas, voltando a bater na casa dos 8% acima da inflação, que acaba sendo amplamente noticiado aí na mídia especializada. Aqui a gente está falando, é claro, do IPCA+, com vencimento em 2029. Esse é um detalhe que tu tem que marcar. Agora o ponto é que algo muito parecido está acontecendo para os títulos pré-fixados. Tá vendo aí também taxas muito altas, chegando quase a 14%. E todo esse contexto chama a atenção de muitos investidores. O atual número de investidores no Tesouro Direto cresceu quase 18% no último ano. E aí, poucos meses atrás, ele emitiu quase 3 bi apenas no mês. Nisso, você pode perguntar como escolher o melhor. E para isso, o que eu vou fazer? Tá? Vou te explicar bem como é que são essas duas opções. Uma comparação entre IPCA ou pré-fixado e mostrar como decidir onde investir. Quando você abre aqui a plataforma do Tesouro Direto, você encontra vários tipos de títulos. Os três principais grupos são aqueles do Tesouro Selic, que é o grupo de investimentos pós-fixados. Pode ver que o rendimento dele é igual a Selic mais uma pequena taxinha. Depois tem o grupo dos pré-fixados, que te prometem uma taxa que você sabe previamente de rendimento. Você sabe que se você investir aqui no pré-fixado com vencimento em 2028 e mantiver até o vencimento, ele vai render exatamente 13,38% ao ano. Você sabe que se você investir aqui no pré-fixado com vencimento em 2032, ele vai render quase 14% ao ano até essa data aqui. Nesse caso aqui, esse título vai mais do que dobrar de valor. E tem também o grupo dos Tesouro IPCA+, que tem uma taxa pós-fixada, que é o IPCA. Isso aqui significa que esse título vai render o IPCA, mais uma taxa que supere o IPCA, uma taxa pré-fixada. No caso aqui, nesse título com vencimento em 2029, praticamente 8% ao ano, se você mantiver ele até maio de 2029. Nos títulos mais longos, como o Tesouro IPCA mais 2040 e 2050, a gente está falando em IPCA mais 7, 7,26% ao ano. Essas são taxas altas, taxas bem superiores à média histórica, em especial à média dos últimos 10 anos do Tesouro Direto. Aí a primeira coisa que você tem que entender é por que a taxa está alta. Uma taxa mais alta é o indicativo de uma maior percepção de risco por parte dos investidores em investir no Brasil. E quando eu tô falando aqui por parte dos investidores, eu não me refiro apenas a você, sua família, seus amigos. Eu tô falando também de investidores institucionais e investidores estrangeiros. E aí imagina o seguinte, tá? Imagina que você tem aí dinheiro sobrando, você é um cara que já acumulou seus 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, inclusive é cliente de Wealth do Clube do Valor, vamos imaginar isso aqui. E aí você separou ali 50 mil reais para emprestar para alguém que está precisando, para um amigo que está precisando. E você tem 2 amigos. Um amigo é aquele cara que foi teu colega no colégio, que era bem nerd, que era bem CDF, que é um cara assim muito regrado, que inclusive é um cara que tem uma renda que é superior ao seu custo de vida, é bem disciplinadinho, que todo mundo associa esse cara ali à disciplina. Só que ele tá querendo dinheiro, ele tá querendo pegar 50 mil pra acelerar aí a conquista de um plano, pra trocar de carro mais rápido, por aí vai. Do outro lado, tu tem um outro amigo teu que é menos disciplinado, é um pouco mais indisciplinado, já faz alguns anos que ele tá gastando mais do que ganha. Ele até tá indo bem profissionalmente, sabe? Ele tá arrecadando mais dinheiro, só que quanto mais ele tá ganhando, quanto maior a renda dele, mais ele gasta. Aquele cara, né, começou a ganhar 20 mil por mês, começa a gastar 25. Aí passa a ganhar 30 mil por mês, passa a gastar 40 e por aí vai. Esse aqui é o teu amigo. Uma grande capacidade de receita, mas uma baixa disciplina orçamentária. Bom, tudo mais constante, pode consensar aqui que é melhor emprestar dinheiro para esse cara, é mais seguro. Ele tem maior probabilidade de pagar. Ele é mais regradinho. Então você emprestaria dinheiro para ele. Só que aí, o que acontece? Esse cara aqui, cujo empréstimo é um pouco mais arriscado, um tanto mais arriscado, ele pode falar, olha, negócio seguinte, a diferença aqui entre eu e esse outro cara, para quem tá pensando em emprestar dinheiro, é que eu pago um juro maior. Então aqui tu vai ganhar só 4% ao ano. Aqui comigo, tu vai ganhar 13,84% se mantiver o investimento, o empréstimo, até 2032.
Aí tu repensa nas coisas. Então por que esse cara paga uma taxa maior? Porque existe maior risco ali por trás dele. A analogia aqui, não sei se foi feliz, foi infeliz, depois comenta aqui. Seria comparando a opção que os investidores têm de investir em títulos de países com maior sustentabilidade financeira, como os Estados Unidos, contra títulos brasileiros. E o que a gente está vendo no Brasil recentemente é um aumento do risco fiscal, que é fruto tanto de tensões e políticas econômicas, esse embate que a gente está vendo com o Trump, que até teve uma reviravolta recente, quanto também, principalmente, por déficits cada vez maiores nas contas públicas e por aí vai. E é isso que faz com que juros aqui no Brasil fiquem maior. Só que o ponto é que aqui a gente está falando de títulos públicos do governo federal. Está falando do que a gente chama no mercado financeiro de risco soberano. O que significa isso? Que não tem risco de calote. O governo ele vai honrar com o seu compromisso. E se você comprar um pré-fixado vencendo em 2032, você vai receber 13,81% ao ano entre hoje e 1º de janeiro de 2032. Ah, Ramiro, mas eu discordo. Nunca vou investir aqui em títulos do governo. Cara, aqui esquece, tá? Não confunde investimentos com preferências políticas. Eu também tenho as minhas, também tenho os meus vieses. Mas o fato é que o Brasil jamais deu calote na dívida interna. E se o governo não honrasse os títulos públicos, se o Tesouro não honrasse esse compromisso, o país quebraria. Esse aqui seria o último dos problemas. Os bancos todos quebrariam, as empresas todas quebrariam. É tipo uma guerra civil, ia ser um caos, algo que não vai acontecer. Beleza? Dito isso, vamos pegar ali o Tesouro Pré-fixado 2028, rendendo 13,4% ao ano, por mais ou menos 3 anos. A conta que a gente faz aqui é pegar esse rendimento dele e elevar na potência 3. Você vê aí que ele vai render mais ou menos 45% entre aqui e a data de vencimento. E aí se você investir, por exemplo, 300 mil reais hoje, com esse retorno, você vai resgatar lá na frente cerca de 437 mil. Você sabe então exatamente quanto é que você vai ganhar ao investir no Tesouro Pré-fixado. E tem até um hackzinho, tá? O hackzinho é você entender que o preço desse título no vencimento, ele vai ser 1.000. Como assim 1.000? Hoje o Tesouro Pré-fixado 2032, ele custa R$ 449. O investimento mínimo é 1% disso, tá? É R$ 4,49. Então tu sabe que para cada R$ 449 que você investir, voltam 1.000 lá na frente. Se você dividir 1.000 por 449, sabe que isso aqui vai render mais ou menos 2,2 vezes, 2,22. Então, sei lá, vai investir aqui, né, 300 mil nesse título, com vencimento mais longo, né, 2032, vai retornar mais ou menos 666 lá na frente. Número ruim, hein? Mas enfim, entendeu, né? É relativamente fácil de calcular. Já no Tesouro IPCA+, tem um outro fator, que é o IPCA futuro, que a gente não sabe qual vai ser. E para isso a gente tem que estimar qual vai ser a inflação. Vamos pegar aqui os últimos anos da inflação e vamos supor que a inflação aqui vai ficar na faixa ali dos 5,2, beleza? 5,2. E aí qual a conta nesse caso, tá? Tu pega 1 mais a inflação projetada, aqui eu tô colocando 5,2% ao ano, tá? E 5,2% ao ano é 0,052, e tu multiplica pela taxa de retorno. Nesse caso aqui vamos colocar 8% ao ano, tá? 1 mais 0,08. E aqui tu tem mais ou menos uma taxa estimada de retorno, que é de cerca de 13,61% ao ano. Aí tu pode comparar. Opa, esse aqui vai render mais ou menos 13,61. Pode ver que é menos do que o pré-fixado. Então vale a pena o pré-fixado? Não, a conta não é bem assim. A decisão eu não acredito que deva ser bem assim. Por que isso? Tá? A conta não deve ser assim porque tem um fator aí crucial que é a inflação. De novo, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Aqui eu estou usando a nossa calculadora do Clube do Valor. Vamos pegar aqui a taxa pré-fixada, né? Que está nesse exato momento quando eu gravo, para 2032 está 13,81% ao ano, beleza? 13,81% ao ano. A gente está falando aqui de mais ou menos, vamos simplificar aqui, mais ou menos 6 anos investindo. Vamos botar aqui 6 anos investindo. Pega uma alíquota de 15%. Está falando aqui que líquido de imposto de renda, seu investimento vai dobrar de tamanho. Você vai multiplicar por 2 vezes. E aí vamos projetar aqui uma inflação de 5,2% ao ano. Nesse caso, esse investimento vai te render 6,67% ao ano acima da inflação, que, diga-se de passagem, é muito bom. Eu não acredito que tenda a ser a taxa do longo prazo, beleza? Agora vamos comparar com o nosso Tesouro IPCA+. Vamos botar aqui a inflação projetada, mesma variável, 5,2. E vamos colocar aqui que a taxa pré-fixada é 7,99. Vamos colocar aqui que a gente está investindo por cerca de 4 anos. Então a gente está falando aqui de cerca de 6,34 acima da inflação. Nessa comparação aqui ganhou o pré-fixado. Só que, e se a inflação for maior? E se a inflação média for 6% ao ano? O que acontece aqui? O
que acontece? É que nesse caso o pré-fixado perde, ele passa a render 5,87 e o atrelado da inflação ganha, passa a render 6,25. E se você pensar, mas Ramiro, com esse governo gastando tanto, eu acho que a inflação vai explodir, tem esse risco? Tem, de fato tem esse risco, ela pode ser na faixa de 7% ao ano na média, estar um pouco menos provável. Nesse caso aqui, a vitória do IPCA+, é de lavada. Assim como existe o cenário da inflação ficar bem contida, muito contida. Também é relativamente improvável, mas se a inflação for de 4% ao ano, por exemplo, aqui o título pré-fixado ganha de lavada. Agora, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no fato de que não existe uma resposta única. Os caras falam, o Ramiro fica em cima do muro. Não é que eu fico em cima do muro, é que investimentos não têm uma resposta única. Se existisse uma resposta única, existiria apenas um veículo de investimento. Seria o fundo de investimentos melhor do mundo e todo mundo investiria nele. O que existe é conhecimento. Você tem que saber que se você investir no pré-fixado, tem uma chance de ter um retorno bem superior ao da inflação, mas tem um risco de ter um retorno não tão superior. Se você investir no IPCA+, você vai estar garantindo que você vai ganhar da inflação. Até aproveitando rápido parênteses, uma coisa que nem todo mundo mostra, tá? E muitas vezes o IPCA+, com vencimento mais longo, rende mais do que com vencimento mais curto. Como assim, Ramiro? Mais curto que está quase 8 acima da inflação, mais longo está 7. Vamos comparar. Esse aqui é o vencimento de 2029, né? Pode ver que sobrou aqui nesse cenário de inflação projetada de, vamos botar, 5,2. 6,34, né? Agora vamos pegar aquele mais longo que, vamos arredondar aqui, que está rendendo 7% ao ano. Vamos botar a mesma inflação, só que vamos botar aqui 25 anos de investimento. Olha que ele rende mais, 6,34. Como é que isso acontece, Ramiro? Isso acontece porque você está diferindo o imposto de renda lá para frente. Você está fazendo seu investimento render sobre rentabilidade, sobre rentabilidade, sobre rentabilidade dele. E só lá na frente, depois de você ter uma taxa de retorno gigante, de quase 2.000%, que vem lá o nosso governo e coloca sua alíquota de imposto. Então, analisado, ele acaba rendendo mais. Então, só um parênteses aqui que eu vou fechar. E assim como não existe uma resposta certa para entre pré ou IPCA+, existe o que a gente faz aqui no Clube do Valor. Faz com a carteira dos clientes que a gente gerencia. Quer saber essa resposta? Eu vou te explicar ela aqui, vou te mostrar na prática. Mas antes eu preciso dizer que se você quiser saber o racional exato de como é que a gente faz para montar carteiras de investimentos, inclusive como é que a gente está se aproveitando desse momento atual, que eu chamo de a maior transferência de riqueza da década, para tomar boas decisões de investimentos, agora no dia 13, segunda-feira, que amanhã, quando esse vídeo for publicado, vou fazer uma live muito completa te explicando o que está acontecendo na macroeconomia mundial e o que a gente está fazendo e por quê. Passo a passo, como é que a gente faz para montar carteiras. Se você leva a sério essa ideia de investir bem seu dinheiro, você precisa participar dessa aula. Isso é o primeiro link aqui na descrição ou esse link aqui, beleza? Como é que a gente costuma fazer aqui no clube? A gente não vai nem só em um, nem só em outro. Na média, as nossas carteiras de renda fixa ou a parte de renda fixa da carteira dos nossos clientes tem essa alocação aqui. Metade renda fixa inflação, 1/4 renda fixa pré-fixada, 1/4 renda fixa pós. Por quê, Ramiro? Porque assim tu te prepara em diferentes cenários. Se a inflação no futuro for mais alta do que foi no passado, os IPCA+ te protegem e o pós-fixado te protege. Porque se a inflação for mais alta, a taxa Selic vai aumentar. Se a taxa Selic aumentar, os pós vão render mais. Se a inflação for mais baixa do que foi no passado, o Tesouro IPCA+ te traz um retorno bem bom acima da inflação. E o pré-fixado explode a tua carteira. Ele vai render daí 7, talvez 8 acima da inflação. Bom também. Se a inflação for na linha histórica, também as três vão tender a performar bem. E olha só que interessante, tá? Esse cliente nosso está conosco cerca de 8 anos e meio. E aqui a parte de renda fixa atrelada à inflação rendeu desde o início cerca de 129%. A parte renda fixa pós 121% e a renda fixa pré 140%. Todas renderam bem. Mas te liga só nos últimos 12 meses. Renda fixa inflação ficou para trás, rendeu apenas 11%. A pós rendeu 15% e a pré rendeu quase 15%. E nos últimos 24 meses, a pré foi muito bem também, melhor do que a renda fixa inflação. Bom, a carteira como um todo tem mais coisas, tá? Ela tem também ações brasileiras, norte-americanas, imóveis. Mas pode ver que na parte de renda fixa é metade renda fixa inflação, 1/4 pré, 1/4 pós. E o resultado aqui desse cliente de wealth foi muito bom. Isso aqui é a carteira dele, que rendeu bem acima aí da média do mercado, por estar investindo com estratégia. Tem mais detalhe, Ramiro? Tem. A gente usa aqui uma coisa chamada estratégia da escada, que a gente cria aí escadas de vencimento dos títulos, mas que eu não vou entrar no detalhe nesse vídeo. Eu queria te ajudar a escolher entre pré e atrelados à inflação. Te mostrei os riscos, os benefícios de cada um. Nem falei de marcação a mercado. A gente focou mais nos títulos de vencimento um pouco mais curto. Mas o fato é que se essas taxas caem no curto prazo, os títulos rendem um pouco mais.
Se essas taxas sobem, no curto prazo os títulos caem um pouco. É importante você saber que existe essa volatilidade. E se você quiser se aprofundar em tudo isso, aperta aqui e participa da live. E era isso. Um grande abraço e até mais.